Boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs aqui presentes. É uma alegria estar novamente nessa casa. O convite sempre me chega com muito carinho. E eu trago também um abraço dos irmãos, dos ceareiros do Centro Espírita Pedra de Luz, que fica aqui pertinho. E para a noite de hoje, então, o tema que nós escolhemos para conversar é sobre uma fala de Jesus que está no Evangelho de João e também se encontra no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus diz: "Não se turbe o vosso coração, há muitas moradas na casa do Pai." Então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa fala de Jesus, uma fala que nos conforta, mas também nos fortalece, né? E nos instiga a prosseguir no nosso processo evolutivo. E essas muitas moradas na casa do Pai, quando a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo e também o livro A Gênese, no capítulo 6, a gente compreende que eles nos trazem a espiritualidade, nos traz essa explicação sobre dois aspectos, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre esses dois aspectos. O primeiro, numa perspectiva geral, né, material, externa, que essa casa do Pai é o universo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Existe um outro aspecto, que é uma perspectiva íntima, interna, de que esses mundos também podem ser entendidos como o estado feliz ou infeliz do espírito, mais ou menos depurado, segundo seu estado consciencial, suas faixas conscienciais, as sensações que experimenta e as percepções que possui. Então, muito bem. Para que a gente comece, então, conversando sobre esse primeiro aspecto das moradas nesse universo infinito, a gente traz aqui, então, um trechinho da Gênese que nos esclarece. O planeta Terra está localizado na nossa galáxia, na Via Láctea, né? E a nossa Via Láctea, ela conta perto de 30 milhões de estrelas ou sóis, que ocupam algumas centenas de trilhões de léguas de extensão. Entretanto, não é a maior galáxia. Então, se a gente supor, né, que existe uma média ali de 20 planetas habitados circulando em torno de cada Sol, nós teremos 600 milhões de mundos só para o nosso grupo, para a nossa casa. Isso sem contar com as esferas espirituais que circundam cada um desses mundos. Então vejam a amplitude dessa casa do Pai. E é importante que a gente tenha essa percepção, porque muitas vezes a gente tem uma ideia de um Deus muito ao nosso gosto, né? Que atende os nossos interesses, ou interesses de grupos, ou familiares, ou religiosos. E quando a gente se depara com essas verdades, a gente vê que Deus é um Deus cósmico, universal. Só que a inteligência humana encontra algumas dificuldades em considerar esses globos radiosos que cintilam na amplidão. E notícias mais recentes da ciência nos trazem que o número de galáxias, porque como falamos, a nossa galáxia é a Via Láctea, né? Quando a gente olha com instrumentos, os astrônomos que conseguem ver a Via Láctea, ela aparece no espaço como uma nebulosa, como uma nuvem poeirenta, assim, né? Esbranquiçadinha. Assim ela é visualizada, a nossa galáxia, a Via Láctea. Mas pelos aparelhos que nós temos hoje, já é possível prever que no universo haja até 3 trilhões de galáxias.
Então a gente vê a imensidade dessas moradas da casa do Pai, né? E também nos trazem notícias a espiritualidade, e esse é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo e na Gênese, que há entre essas moradas uma solidariedade dos mundos. Então, uma mesma família foi criada na universalidade dos mundos, e os laços de fraternidade, que a gente ainda não tem um vislumbre muito correto, eles existem e servem para nos auxiliar. Isso significa o quê? Que o nosso planeta Terra, ele pode ser como é, auxiliado e visitado por irmãos de outros planetas mais avançados, que vêm, que reencarnam, que nos auxiliam nesse processo de progressão, né? E se nós vamos então para o Evangelho segundo o Espiritismo, lá a gente vê que são diversos os mundos em condições muito diferentes uns dos outros. E Kardec, com o auxílio da espiritualidade, ele faz uma divisão didática. Por que a gente fala didática? Porque é a forma que a espiritualidade encontrou de nos esclarecer conforme nós compreenderíamos. Mas eles nos deixam claro que dentro dessa divisão didática há várias subcategorias. Então os mundos, eles podem ser assim, mais ou menos percebidos por nós. Mundos primitivos, que são destinados às primeiras encarnações da alma. A Terra já passou por esse estágio de mundo primitivo. Então quando nós falamos mundo primitivo, a gente tem que perceber, nível 1, 2, 3, ou um mundo ainda bebê, criança, adolescente, jovem, e assim nós vamos, dentro dessa categoria de primitivos. Depois eles nos explicam que a gente progride ao mundo de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina. Essa é a categoria que a Terra está, mundo de provas e expiações. Mas nós estamos num momento muito importante, porque nós já estamos lá na terceira idade do mundo de provas e expiações, estamos em transição, entrando no mundo de regeneração. Então a gente vive esse momento de transição. Depois nós seguimos para a categoria dos mundos regenerados, que é esse nosso momento de ingresso, onde as almas ainda têm o que respirar, mas aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Então pressupõe que nós passamos aí por lutas íntimas. Nós vamos ver isso. Desafios interiores. Depois seguimos para a categoria de mundos felizes, onde o bem se sobrepõe ao mal. E chegamos aos mundos celestes, que são moradas de espíritos depurados, onde o bem reina inteiramente. E agora nós vamos falar um pouquinho então do nosso mundo, do nosso planeta, da categoria que nós estamos, do estágio evolutivo que nós estamos. O que é um mundo de provas e expiações? O que são expiações? O que são provas? Então, expiações são as oportunidades que nós temos de retomar as coisas da forma que nós deixamos. Se nós estivemos aqui e cometemos os nossos equívocos, magoamos, ferimos a nós mesmos, aos outros, com escolhas equivocadas, nós vamos ter a oportunidade de voltar e de após ter tido um período de estudo, de preparação, de alargamento das nossas consciências, porque via de regra nós participamos do nosso processo reencarnatório, então a gente pede para voltar, e uma série de condições tem que estar perfeita para que isso aconteça. As pessoas, os irmãos que precisam estar conosco, seguem no mesmo processo, né? Planejamento, o tempo, o período que a gente vai estar aqui, período histórico, a família que vai nos receber, tudo isso é planejado, para que quando a gente chegue aqui, a gente tenha a oportunidade de retomar as coisas e dessa vez fazer uma escolha diferente, construir uma nova história. Só que essas expiações, elas nos chegam como desafios, lógico, vão nos tirar da zona de conforto.
Se eventualmente nós estamos tropeçando na mesma pedra há várias existências, quando chega aqui a pedra está ali. Então a gente vai ter que tomar uma escolha diferente. E isso vem às vezes como um desafio dentro da área da saúde, ou dentro da área dos relacionamentos, da moralidade, das finanças, às vezes um revés, para que dessa vez a gente olhe as coisas com um olhar mais amplo, mais fraterno, mais humano e direcione esse desfecho de forma melhorada. Então isso são as expiações. E o que são as provas? As provas são as oportunidades que nós temos de consolidar as nossas virtudes, aquelas que nós já estamos construindo. Então, por exemplo, igual uma escola, nós estamos estudando um conteúdo, né? E a gente acha que está bem firme no conteúdo. Professora, agora eu já sei, pode me dar o teste aí que dessa vez eu vou gabaritar. E a prova prática está aqui também na nossa reencarnação. Então, aquela prova que consolida a virtude da paciência, da humildade, da coragem, né? Da generosidade, da fraternidade, ela vai ser colocada para nós, para ver se a gente está aprendendo direitinho a lição. Então, nem sempre o desafio que chega nas nossas vidas é uma expiação. Às vezes é uma prova, para ver se a gente aprendeu direitinho o conteúdo que a gente vem estudando aí ao longo do tempo, né? E aí nós falamos que nós estamos passando então por um período de transição. Transição. O que é esse período de transição? Um exemplo que para mim é muito didático é a reforma de uma casa. Quando nós estamos numa casa, a casa já não está muito bem, as paredes estão rachadas, tem comprometimento estrutural, há vazamento, então a gente chama uma equipe, às vezes alguém, um engenheiro, um arquiteto vai olhar e diz, não, você vai ter que derrubar essa parede, você vai ter que trocar a fiação, porque senão daqui a pouco pega fogo, você vai ter que trocar esse cano, porque vai estourar. E nós iniciamos a reforma da nossa casa. Só que como que fica uma casa que está em reforma e nós estamos morando dentro da casa? É cimento, é tijolo, é cano, fica uma bagunça. Fica uma bagunça. Se alguém desavisado chega naquele momento e vai dizer, meu Deus, essa é a casa que tu moras? Mas que bagunça. Então, externamente, a gente olha as coisas no mundo atual em que a gente vive, a gente diz, meu Deus, mas está uma bagunça. O planeta está uma bagunça, né? Às vezes vem epidemia, pandemia, calamidades, guerras provocadas ainda pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade, esquemas de querem enganar os outros. A gente vê tudo isso hoje, assim, mas está tudo perdido, está uma bagunça. Será que está tudo assim? Uma bagunça? Nós não vimos ali que só na nossa Via Láctea são 600 milhões de planetas e que a nossa galáxia é uma dentro de trilhões de galáxias? Será mesmo que Deus já não está muito acostumado com os processos de transição? Equipes que estão especializadas em transição? É muita ingenuidade nossa achar que existe um caos e que não há um condutor do nosso navio. Claro que há. O que acontece é que nós estamos olhando para a casa em reforma. A nossa casa está passando por uma reforma. Ela está deixando o estágio de provas e expiações e está passando para a regeneração. Então, depois que ela estiver toda reformadinha, vai ficar linda. Linda, fiação não vai dar mais problema, não vai estourar nenhum cano, a parede vai estar firme, tudo pintadinho, tudo certo. E nós estamos sendo convidados a habitar esta casa. Só que essa reforma que está acontecendo externamente está acontecendo também dentro de nós. Aí é que é a questão. Esse chamado de melhoramento, de reforma, de entendimento das coisas sobre um outro prisma, de mudança de paradigmas, de deixar velhos hábitos arraigados que até então a gente vinha fazendo em eras de existência e que agora é como se tivessem tirado um véu dos nossos olhos, não há mais aquilo que esteja escondido, tudo está muito transparente, também está assim dentro de nós intimamente. E é aquela luta íntima que nós temos, porque esse homem velho vive em nós ainda.
Aquele homem velho que diz, mas se todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Se todo mundo dá um jeitinho para conseguir, por que eu não posso fazer? Aí vem um homem novo, que é a nossa consciência, que já está despertando, dizendo assim, não, você realmente quer continuar nesse erro? Olha, o convite está aí para ti há muitas existências, agora é o momento de tu aceitares. Porque a Terra está passando, o orbe está passando por essa reforma externa. Só que eu preciso saber se eu quero aceitar morar nessa casa. E para morar nessa casa eu preciso também fazer uma reforma íntima. Quem não aceitar, tudo bem, sempre vai ter uma morada, porque são muitos mundos nesse universo maravilhoso de Deus. Sempre vamos ter uma morada e o nosso processo evolutivo vai continuar. Mas a gente quer continuar como? Porque as condições aqui vão ficar melhores. E a gente está sendo convidado a continuar aqui em condições melhores. Então, meus irmãos, essa progressão de mundos nos faz pensar num convite que já nos tem sondado a alma há várias encarnações e nós não estamos aceitando. Por isso a gente retorna com os mesmos probleminhas, com as mesmas dificuldades. E agora, a gente não pode dizer que não sabia, porque a quem é muito dado, muito será cobrado. Isso quer dizer o quê? Se nós já temos um conhecimento, se nós já sabemos a diferença do bem e do mal, a gente sabe o que fere, o que machuca, o que não vai ser uma coisa legal, boa, nem para mim, nem para o outro. Então nós não vamos poder alegar ignorância, porque ignorância significa ignorar, não saber. Mas a gente já está tendo esse conhecimento, né? E aí a gente tem o capítulo dos trabalhadores da última hora desse processo. Claro que um processo de transição, ele não é uma coisa que se dá em 1 ano, 2 anos, 5 anos, às vezes são 100 anos, 200 anos, 300 anos. Quem somos nós para dizer o tempo exato de um período? Mas nós estamos vivendo esse período. E o chamado é para hoje, o convite é para hoje, para que a gente siga por esse caminho. E aí nós já temos algumas verdades, apesar de não ser nos dado ainda saber tudo, porque a gente ainda precisa evoluir muito em moralidade, em consciência, para conseguir entender algumas coisas, mas o que a gente já sabe, serve muito bem para nós. Por exemplo, existe uma frase no Evangelho que é o mandamento principal de todos nós: fora da caridade não há salvação. O que é a caridade segundo a espiritualidade, livro dos Espíritos? Foi perguntado, Kardec perguntou, o que é a caridade? Benevolência, indulgência, perdão das ofensas. Benevolência, bondade, o bem. Bem, agir no bem, pensar no bem, tomar o rumo do bem. Esse aí é o primeiro. Segundo, indulgência. Indulgência é ter misericórdia com a falta social. Por exemplo, alguém cometeu alguma coisa que feriu a sociedade e eu não vou ser aquele dizer, tomara que aconteça isso, tomara que aquilo, tomara... Não. É o irmão equivocado, está fazendo escolhas equivocadas, tomara que desperte. Tomara que consiga compreender e desperte. Indulgência. Perdão das ofensas, o que é? A falta foi comigo. Não é com a sociedade dessa vez. Alguém me feriu. Pois é comigo. E aí? Precisamos perdoar. Porque o perdão é a libertação para quem perdoa. A gente não pode se iludir, eu vou perdoar o fulano, fazer um favor para ele. Não. Estou fazendo um bem para mim. Porque a mágoa, o ressentimento e o rancor é como uma brasa que queima a minha mão. A gente quer atirar no outro, mas primeiro está na nossa mão. E quem se queima primeiro? A gente. Então só com isso a gente já consegue entender o que nós temos que fazer nesse momento. E aí o que é o período de transição? A gente sabe. E aí? Agora tem que fazer. É o chamado para ação. A gente já está nesse período. Chamado para ação.
precisamos fazer, né? E quando a gente diz precisamos fazer, aí nós lembramos de algumas parábolazinhas aqui que são cruciais. Parábola do semeador. O que eu estou semeando na minha vida? O que eu ando semeando por aí? E quando eu vejo um irmão meu que está fazendo coisas boas, eu estou criticando ou estou auxiliando no projeto do bem? Porque o bem tem que aparecer, a gente começar, ele tem que aparecer para o mundo. Eu estou incentivando o meu irmão, o meu amigo que está ali batalhando? O que eu estou fazendo com as minhas sementes todo dia? Eu estou sendo a carta viva desse evangelho de Jesus, porque a fé sem obras é uma fé morta. A gente precisa saber, o estudo é importante, o estudo é libertador. Mas o que nós estamos fazendo com o estudo que a gente tem? Eu sou essa carta viva, eu levo uma mensagem de esperança, de bondade, de crescimento. E eu digo para os irmãos, olha, é o momento agora. Ah, mas eu errei, eu fiz tanta coisa ruim. É agora. Você quer mudar? Todo momento é de convite e de renovação. O que a gente já fez ficou no passado. Está lá no passado. O convite é para hoje. E aí? E como é que eu estou fazendo brilhar os meus talentos? Parábola dos talentos. Como é que eu estou usando o tempo que eu tenho aqui? Às vezes a pessoa diz assim, mas eu sei tão pouquinho e tudo que eu faço é tão simples. Não. A simplicidade, dizia Leonardo da Vinci, é o último grau da sofisticação. Não importa. Se a gente vem aqui para a casa espírita para regar uma planta, para passar um pano na cadeira, para dar uma boa noite feliz, um sorriso para quem entra, qualquer coisa que a gente faça com amor é muito para Deus. É muito. Então é o momento de a gente se empoderar e dizer assim, eu sou o protagonista da minha vida, eu vou fazer e eu vou fazer o bem. Não existe o maior ou o menor para Deus. As minhoquinhas embaixo da terra vão arejando a terra e cumprem o seu papel. E sem elas a gente não teria plantas. Todos nós somos especiais e importantes para Deus. Então esse momento pede de nós o quê? Serenidade, que é a tranquilidade, fé, confiança, coragem para falar o que tem que ser falado, para dizer eu sigo mesmo Jesus. Às vezes a gente fica meio assim, quem que tu admiras? Eu admiro Jesus, ele é meu guia, meu mestre, meu modelo. E coragem para falar o que precisa ser falado e fazer as boas obras, para entender a obra divina, as leis divinas e o momento que a gente passa. E aí nós lembramos da frase de Jesus, não se turbe o vosso coração. O que ele quer dizer com isso? Faça a tua parte e tá tudo certo. E isso que tu acha que é um aparente caos, que é um caos, não é. Não é. Porque Deus está no comando. E se ele escala o time dele de elite, em poucos anos reencarna vários espíritos missionários e a obra está feita. Mas não é isso, não é esse o propósito. Porque o propósito é que essa obra seja feita no coração do homem, no nosso coração. Nós temos que fazer essa obra. Então, fazer o que nós podemos fazer e aquilo que nós não temos controle, confiar em Deus, porque Ele está fazendo, Ele está agindo. Faça-se a luz é o imperativo da Gênese, é a frase da criação. Como é que está a luz que brilha dentro de nós? Ela está assim apagadinha ou está aquela chama? Esse é o momento. Faça-se a luz. E aí a gente lembra dessa casa em reforma e a gente pensa na nossa casa íntima, nossa casa mental. Então a nossa casa, nós temos aqui o teto da nossa casa e o telhado da casa. Quando nós compreendemos isso e começamos a agir, aquilo que era o
piso da casa, ele passa a ser o telhado, porque a gente sobe, chega no telhado. Eu cheguei no telhado da minha casa, eu estou olhando melhor, a minha visão aumentou, estou vendo de cima. Daqui a pouco eu já estou mais preparada. Aquele telhado vai virar um novo piso. Daqui a pouco eu estou no novo telhado. A minha casa criou uma nova proporção e a nossa visão vai se alargando. Faremos novos céus e terras. E o Evangelho nos proporcionará universos mais amplos. O Evangelho de Jesus. Como está o nosso mundo íntimo, a nossa casa mental? Quais têm sido os pensamentos que são os alicerces da nossa casa? A mensagem de hoje inicial falou sobre isso. O sentimento é a base do pensamento que define a vida. Isso está no livro Pensamento e Vida de Emmanuel. Olha só, o sentimento é a base do pensamento que alimenta a vida. O que a gente tem sentido na nossa vida? O sentimento é de gratidão por estar aqui nesse momento e dizer assim, nossa, eu tô aqui. Eu sou esse trabalhador da última obra, vou arremangar as mangas e vamos lá. É de gratidão, sabe? É de fraternidade, é de humanidade, é um olhar fraterno, otimista perante a vida, ou ele é sombrio? Ele é negativo, ele de revolta, tá tudo errado, porque o mundo tá perdido, porque o que vai fazer? Não adianta fazer nada. Como é que tá o nosso sentimento? Aí ele vai dar origem aos nossos pensamentos. E o pensamento define a vida. Ainda há uma outra frase, onde está o teu tesouro, estará o teu coração. Onde está o nosso tesouro? O tesouro de cada um de nós. Nas moradas elevadas, arejadas, asseadas e belas, ou nas sombrias, viciosas e privadas do sol da vida? Como nós estamos vivendo? Essa é a nossa grande reflexão. E o momento é esse, é um momento lindo, um momento único para nós, de dizer assim, é agora, vamos em frente. Porque se todo mundo pensar assim, certamente amanhã o planeta já vai estar melhor. E para finalizar, então, eu vou ler uma história. Pedir a paciência de vocês para ler essa historinha. Ela está no livro Libertação, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. E diz assim: no centro de um formoso jardim havia grande lago, onde vivia uma comunidade de peixes a se refestelarem, plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles havia um peixinho vermelho, menosprezado por todos, não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. O peixinho que nadasse e sofresse, pois era desprezado e excluído. Como não dispunha de muito lazer, começou a estudar. Fez o inventário de todos os ladrilhos, arrolou os buracos com precisão e depois de muito tempo encontrou um grande escoadouro. Então refletiu, não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de muito magro e sofrido, avançou otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens, embriagado de esperança. Encontrou peixes de famílias diferentes. Contemplou nas margens homens e animais, palácios e veículos, cabanas e arvoredos. Habituado com pouco, vivia com extrema simplicidade. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano. O pequeno viajante atravessou turbulências, mas agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções de mundo, o peixinho pensou muito e, sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles.
Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores, empreendeu comprida viagem de volta. Encaminhou-se para os canaizinhos que o conduziam ao primitivo lar. Estimulado pelo amor, supôs que seu regresso causasse surpresa e entusiasmo aos velhos companheiros. Porém, para a decepção do peixinho vermelho, os peixes de outrora continuavam pesados e ociosos, a disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Falou, ninguém lhe ouvia. Gritou que voltara para casa, mas ninguém lhe deu atenção. Procurou o soberano do lugar e, após muita insistência, teve o direito de falar aos companheiros. Falou que aquele poço era uma insignificância e que poderia desaparecer de um momento para o outro. Disse-lhes que lá fora corriam regatos ornados de flores, rios caudalosos e, por fim, o mar. Contou que vira o céu repleto de astros, que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis que aprendeu a desviar, jardins submersos, enfim, um mundo a desbravar. Finalmente informou que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Todos deveriam emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar, a estudar, tanto quanto era necessária para a aventurosa viagem. Ninguém acreditou nele. Expulsos a golpe de sarcasmo, Peixinho realizou a viagem de volta. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, lotada de lama. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre a mordacidade e a indiferença, procurando locas passageiras ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito de milagres. Essa é a história que está no início do livro Libertação, e depois André Luiz começa toda a sua narrativa. Mas é uma história que nos faz refletir e pensar muito, porque nós estamos recebendo um convite precioso, como um presente lindo das mãos do Mestre Jesus, a nos dizer: levanta-te, anda, levanta-te, anda, brilha a vossa luz. É o convite para que a gente, como viajores desse tempo, a gente avance nesse universo que nos aguarda. E então, eu vou ler agora, para finalizar mesmo, um pequeno poema chamado Viajantes, que diz assim: anda, avança, viajante do tempo, não são teus mais os passos vencidos, sequer os desvaneios que se perderam nos meus. Se o rio não remonta à fonte, também a vida não anda para trás. Tens pés para escalar os montes e asas na alma para sonhar a paz. Talvez um passado sofrido guardas as lágrimas de infortúnios teus. Anda, avança, viajante do tempo. A vida começa agora. Logo virão as glórias, tuas vitórias nos braços de Deus. Muito obrigada.